Ronaldo alojou 500 galinhas da raça Isa Brown num galpão com esse piquete anexo. Ele fornece água, ração, restos de verduras e legumes, mas elas continuam morrendo. Morreu 80 mais ou menos. E algumas comem o ovo que bota e não estão todas botando no ninho e bica muito, né? Elas ficavam só com o bico aberto, parece que estavam com falta de ar. Em quase todos os quesitos avaliados, problemas. Galinha botando fora do ninho, direto no chão do aviário, junto a fezes e urina. Devido a poros no ovo, tem entrada de micro-organismos e aí tem a contaminação desses ovos. Ninhos altos dificultam o acesso das aves. O outro problema também é a janela. A janela é clara e as aves, quando elas estão em postura, elas preferem um ambiente mais calmo, mais escuro. Ninhos sujos e sem cobertura. Os ninhos eles precisam receber uma cama. A ausência da cama pode causar um atrito que gera rachaduras no ovo. O ambiente que abriga as galinhas também está inadequado. Estamos falando de uma superlotação. O ideal é que cada ave pudesse contar com pelo menos meio metro quadrado de pasto. Aqui, cerca de 400 galinhas dividem 87 metros quadrados, um excedente de 226 galinhas. O galinheiro de 33 metros quadrados também é pequeno demais. O padrão seria 5 aves por metro quadrado, ou seja, mesmo dentro do galpão, tem 235 galinhas a mais. E quais os problemas que isso traz? Principalmente estresse. A ave tendo estresse, ela vai diminuir seu desempenho, além de provocar canibalismo, que vai ser uma passar a agredir a outra, causando assim morte dos animais. E haja puleiro para tanta galinha. Cada ave tem que ter um espaço de pelo menos 40 centímetros lineares no puleiro, na extensão desse puleiro. Então está faltando puleiro para todas essas aves que estão aqui. E tem mais. O material, ele não é aderente, é bambu. E aí é liso, né? E é muito liso. Lucas também ressalta o problema da ventilação e da temperatura dentro do galinheiro. Lembra que o Ronaldo comentou que as galinhas vivem com o bico aberto? Então, em dias quentes, o sofrimento é grande. Os ventiladores que estão lá, eles não conseguem fazer uma ventilação ideal. E para ele conseguir essa ventilação de forma ideal, ele teria então que ter uma abertura nas laterais. Essa abertura ainda seria protegida por tela. E essa tela permitiria, então, uma ventilação e uma aeração melhor nessa questão do aviário. Essa abertura ajudaria ainda a dispersar os gases tóxicos e a poeira que se formam na cama do aviário, que, aliás, também está em más condições. A cama, você pode perceber que ela está bem compactada. E quando a gente faz esse movimento aqui, a gente percebe que ela não sai com facilidade. A cama compactada, ela dificulta a absorção das fezes, né, das galinhas, e vai gerar gases tóxicos, que é o que a gente está percebendo aqui, um cheiro muito forte de amônia. E também poeira. Poeira pode causar doenças respiratórias para as aves. Mônica e Vitor encontraram também outros problemas de manejo. Os bebedouros e os comedouros estão sujos e mal posicionados. A altura do prato está inadequada. Ela tinha que estar na altura do dorso das aves e com menos água, para poder evitar que as aves derramem água e molhem a cama. Apesar de ser um comedor alternativo, ele funciona. Só que se ele tivesse posicionado mais alto, na altura do papo das aves, teria um menor desperdício e facilitaria as aves se alimentarem. A gente pode dar uma olhadinha no local onde o senhor guarda a ração? Pode sim, é logo ali. No quartinho, mais problemas. Sacos de ração abertos, veneno de rato exposto e muito entulho. Isso tudo propicia o aparecimento de roedores e isso pode carrear micro-organismos para o alimento das aves e contaminar esse plantel. A gente vê aqui também os ovos. Isso não é o ideal, isso aqui tinha que ter um local adequado para o armazenamento desses ovos. Agora, algumas perguntas relacionadas à saúde das aves. E o senhor utiliza algum medicamento nas aves? Sim. E mais recomendações. O ideal é ele realizar uma limpeza sistemática em todo o aviário, em no mínimo 45 dias, separar as aves doentes e dar destino às aves mortas corretamente e utilizar a medicação apropriada para aquele tipo de situação, para aquele quadro que ela apresente. Neste momento, ave doente aqui não tem, né? Aparentemente não. Coleta de sangue para confirmar
E por hoje é só. Agora, Bruno, a gente percebe assim que o Ronaldo tinha muitas questões de manejo, né? É comum isso no Brasil? É extremamente comum. Eu considero que praticamente 90% dos produtores de galinha caipira, eles têm muitas dificuldades de manejo, de determinar uma alimentação correta para a ave. E é só no dia seguinte que a transformação começa. As galinhas são levadas para um campinho de futebol adaptado para recebê-las. Piquete, quarto de ração e galpão são completamente esvaziados. A cama velha e compactada do aviário também foi retirada. A cama na criação de ave caipira, a gente deve sempre trocar na hora que a gente começar a observar que ela não consegue mais ficar com aquela quantidade de esterco que a ave produz. Agora, o manejo semanal, a reviragem dessa cama, ajuda a aumentar o tempo que essa cama vai ficar nessa criação. Ronaldo participa de tudo e recebe orientação. Você limpa primeiro o telhado, parede, por último, o piso, o chão. E assim foi feito. Primeiro, vassoura comum. Vassoura de fogo. Água e sabão. Amônia quaternária, um desinfetante apropriado para esse fim. Por último, uma solução à base de cal é aplicada em todas as superfícies. Enquanto a cal seca e descansa, os ninhos são reformados, limpos e desinfetados. Puleiros também são refeitos. E esse trabalhão todo, vale a pena? Uma alegria da gente nessa área vir para campo e trabalhar. E para a gente é muito gratificante chegar aqui e ver uma propriedade, de certa forma, que não está trazendo um retorno quanto poderia estar trazendo, a gente intervir e o resultado disso que é a maior motivação. E não é que em pouco tempo o resultado já começa a aparecer? Olha só como ficou o quartinho da ração. Colocamos todas as rações, os sacos de ração sobre um pallet, né, afastado pelo menos aí 30, 40 centímetros da parede. As rações que estavam abertas nós colocamos em bombonas, identificamos as rações e fizemos também a colocação do controle de roedores. E aí colocamos em canos de PVC, o raticida. O piquete também está de cara nova. Como ele não tem nenhuma gramínea, nenhuma forrageira, nosso recurso a curto prazo foi construir esse varal de verduras, sempre evitando de colocar diretamente no chão do piquete. No galpão, uma camada com 8 centímetros de maravalha forma a nova cama. Bebedouros, comedouros, ninhos e poleiros também voltaram. E dessa vez está tudo limpo e devidamente posicionado. A diferença é notável. Mostrando que ele consegue produzir, né, com custos baixos, mas de uma maneira mais organizada, e aí ele vai reduzir o risco de doenças acontecendo na produção dele, aumentando a produtividade. E o que você achou aí da transformação? Eu não tenho nem palavras, né? Achei maravilhoso. Agora vamos ter uma qualidade melhor, né, na produção, graças à equipe, né, do professor, os alunos, que estão todo mundo de parabéns. Ronaldo gastou apenas R$200 com material de limpeza, desinfecção e alguns comedouros novos. Mas ficou com lição de casa importante para fazer: aumentar as instalações ou diminuir o número de galinhas, reformar o pasto com um grama estrela ou outra gramínea adequada e abrir as paredes do galpão para resolver o problema da ventilação. E não é que ele fez quase tudo direitinho? 2 meses depois, nós decidimos fazer uma nova visita ao Ronaldo para ver como é que estava a criação. E sabe o que mudou nesse período? Tudo, literalmente. Animado com a transformação do outro galinheiro, o Ronaldo decidiu construir uma nova instalação que eu não preciso nem dizer, você tá vendo, é muito superior à antiga. Ele gastou mais R$3.000 para transformar o antigo capril do sítio num galinheiro. Repare como suas galinhas, antes estressadas, agora rolam e ciscam tranquilas numa cama aerada. Acabaram as mortes e o canibalismo. O ambiente está mais fresco, ventilado. Os ovos agora são botados no ninho e armazenados em local adequado.
Em 2 meses, a produção mais que dobrou. Saltou de 73 dúzias de ovos por semana para 160 dúzias em média. Ele já não está tendo prejuízo. Com essa produção, ele consegue arcar com os custos de ração, o custo da ave e até pagar a mão de obra que ele tem para poder fazer o manejo dessas aves. Você está contente, Ronaldo? Estou muito satisfeito, né? Sem comparação, mudou foi muito. E o mercado, está vendendo tudo? Tudo. Estamos precisando de aumentar a quantidade das galinhas. É.